Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Mais um podcast Mari pelo Mundo, e hoje eu tô aqui novamente com o Winston. Quem ainda não escutou o podcast Dubai e Abu Dhabi, corre lá no feed porque tá muito legal. E hoje a gente vai falar sobre Brasil, porque o Winston viaja o Brasil todo e foi difícil escolher um lugar, então eu escolhi um lugar que eu tenho muita vontade de ir, e a minha filha também, que é o Jalapão. E ele vai falar algumas dicas, a primeira impressão dele do lugar, e como ele falou no podcast passado, que foi um dos lugares favoritos do Brasil na visão dele. Olha que ele viaja muito, então vamos conversar. E ele viajou também recentemente para Lençóis. Fala os outros destinos assim que são do mesmo tipo de viagem do Jalapão, mas o diferencial de ter ido para o Jalapão. E primeiro se apresente e aí a gente começa. Meu nome é Winston, né? Eu já estive com vocês aí no outro podcast de Dubai, Abu Dhabi. Sou viajante por amor, né? Não trabalho com isso. E a gente sempre está trocando figurinhas, né? Com o pessoal da Mari e tudo. A gente sempre... Eu peço dicas, ela pede dicas e a gente vai fazendo aí nossas viagens mais interessantes. A gente chegou no assunto do Jalapão, porque diante da pandemia, né, do quadro aí que a gente viveu, sair do Brasil ficou muito difícil, né, passou um tempo aí com muita dificuldade de PCR, de preços, até de restrições de outros países de receber a gente, então a gente começou a voltar os olhos um pouquinho aqui para dentro, né? E dentro desse universo, alguns destinos aqui dentro passaram a ser muito procurados, né? Destinos que às vezes não eram tão famosos, tão buscados, começaram a ter algum destaque maior. E até agora que as fronteiras começaram a abrir, a gente tem esses destinos com a cartazinha na manga, porque são destinos que às vezes nem precisa de muito tempo, né? Você passa, às vezes, 4, 5 dias, uma semana, é mais que suficiente para você conhecer tudo. Foi o que eu acabei fazendo, principalmente no ano passado, que a gente não podia sair. Eu visitei Jalapão, Noronha, Lençóis Maranhenses, né, a região ali também do norte da região nordeste, né, Rio Grande do Norte, Paraíba, são regiões que elas são bastante encantadoras pelas belezas naturais, pela simpatia do povo, tudo pela comida, pela gastronomia. São lugares bem bacanas. E, como a Mari disse, né, um que me marcou bastante positivamente foi o Jalapão. E eu conto assim para as pessoas que me perguntam que eu tive uma experiência assim diferenciada no Jalapão em relação às outras pessoas, porque eu fui para o Jalapão 2 vezes. Uma delas antes da gravação da novela, que foi a novela que deixou o Jalapão assim com os olhos mais voltados no Brasil, né? E outra depois da novela. Então eu tive um comparativo aí do que é o desenvolvimento turístico da região. Quando eu fui a primeira vez, o Jalapão ninguém conhecia, né? O povo, o deserto do Jalapão. O que é o deserto do Jalapão, né? Um lugar completamente inóspito, entre aspas, para a maioria das pessoas, porque é no meio lá do Centro-Oeste, né? Tocantins, que fique bem claro, assim, o pessoal chama de deserto, mas é de fato um deserto por uma questão sociopolítica. É uma região que tem muito poucas pessoas, né? Então, por ser uma região pouco habitada, eles chamam de deserto, mas não tem clima desértico, não tem, né, paisagem desértica, inclusive é muito variado de fauna, de flora, de tudo isso. Para quem gosta de natureza, assim, é um prato cheio. Vou deixar a Mari fazer algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta, voltando um pouquinho, antes de chegar no Jalapão de novo. Quando você planeja esses finais de semana, essas pequenas viagens, você define primeiro o melhor momento para ir para aquela região? A gente estava falando que o Jalapão é bom ir em uma certa época. Como é que você define esse lugar eu vou agora, esse eu vou depois?
Sim, para essas viagens aqui no Brasil, principalmente, o clima e a geografia da região é muito importante, né? A gente estava conversando aqui agora há pouco, inclusive, que essas viagens que são mais voltadas para o centro-oeste, mais para a região nordeste, próxima da região norte, você tem que fugir um pouco das épocas mais chuvosas. O Jalapão, inclusive, se eu não me engano, a época que reduz as chuvas, né, e que o tempo passa a ficar melhor, que os fervedouros, né, as atrações ficam mais cheias, ficam mais exuberantes, é a partir do outono, se eu não me engano, até o inverno. Diferente, por exemplo, lá dos Lençóis Maranhenses que eu estava falando, porque se você for no verãozão, né, quando as pessoas geralmente viajam, férias de janeiro, tudo escolares, você não vai pegar nenhuma lagoa cheia, porque precisa ter tido chuva para que a lagoa fique cheia e fique bonita. Então as lagoas elas estão vazias, não é um passeio bom para se fazer na época de verão, é melhor você ir no inverno, porque o tempo lá não esfria. Então o tempo vai estar quente, às vezes chove, vez ou outra chove, mas as lagoas estão cheias e isso é o mais importante para você curtir o passeio. Já o Nordeste em si, né, a parte mais litoral do Nordeste, que é o que a gente mais está acostumado a fazer, a primeira opção que a gente põe na cabeça é realmente as férias de final e de início de ano, e com razão, porque é o verão, é quando está quente, quando não chove lá ou chove pouco. Então, assim, cada lugar você tem que se basear um pouquinho de qual que é a época boa para visitar, porque senão você pode perder o passeio, você pode perder algumas atrações que são fundamentais, porque o clima não tá bom, ou porque a atração não vai estar funcionando direito por causa dessa questão do clima. E é isso que precisa nortear a sua organização na hora de viajar, né? Comprar passagem, hospedagem, tudo, você precisa ver quando que vai estar bom para você ir para esse lugar. E as fotos do Jalapão são sempre maravilhosas, são os fervedouros, sempre muito azul. Qual que é a expectativa e a realidade ali? É uma questão do dia estar ensolarado, ou do fotógrafo, do filtro? Olha, gente, assim, o Jalapão é realmente tudo isso que a gente vê em foto, tá? Por mais que você pegue uma foto sem filtro, ela vai ser incrível, maravilhosa. A água é cristalina. Um diferencial que eu sempre falo do Jalapão é que é um lugar de água doce, tá? Então todos os lugares que você vai visitar são rios, são nascentes, são lagos, todos de água doce. Mas o aspecto do solo, né, a areia, é aspecto de praia. Então você tem areia branca, areia fina, misturada com água doce completamente cristalina. Então dá aquela ideia de ser um lugar intocado, e realmente é isso mesmo. O que diferencia, que a Mari perguntou, é que, por exemplo, em estação de chuva, às vezes você pega um fervedouro ou algum rio que transborda. Então você vai pegar um solo que já não é mais aquele solo da nascente. Então a água pode ficar turva, pode ficar marrom. Então algumas pessoas acabam tendo o azar de viajar para lá essa época, e realmente não é o que está nas fotos. Mas quando você vai na estação certa, no dia correto, estando ensolarado, estando tudo bonitinho, realmente maravilhoso, é incrível. É algo assim que você não acredita de ver, porque a gente está acostumado a ver rios, a ver lagos, mas a água não é daquele jeito, né? Eu acho que dentro do Brasil, se eu não me engano, é o único local que eu viajei que tem esse tipo de experiência. E você teve uma viagem muito boa, e o teu planejamento, como é que foi para fazer os passeios, para organizar, para equilibrar os custos? É uma viagem cara? Olha, o Jalapão ainda tem uma vantagem incrível de que você, tipo assim, você já viaja para lá com tudo organizado. Você, na verdade, não contrata passeios, você não contrata hospedagens no Jalapão, né? Geralmente 99% das empresas elas trabalham com expedições. Você passa para eles uma quantidade de dias que você quer estar lá. Eu quero passar 5 dias no Jalapão. E eles são responsáveis por fazer tudo. Você não vai gastar absolutamente mais nada do que está, né, do que tá fora do pacote ali, né? Alimentação incluída, todas as hospedagens incluídas todos os passeios. No máximo, em alguns lugares você paga consumo próprio que você queira, uma bebida, uma coisa assim extra, aí não tá cobrindo no pacote, mas tudo que você vai fazer lá já está incluído na expedição. Você vai escolher a quantidade de dias, e às vezes ele dá opções de hospedagens diferentes, porque às vezes tem alguns padrões diferentes, né? Quartos melhores, quartos mais simples. Mas assim, não é um preço fora da nossa realidade. Justamente por ter tudo incluído, eu não achei um passeio caro. E você não vai estar gastando nada além do que já está previsto, né? Eu acho que isso também já é algo que favorece bastante a sua viagem para lá. E nessas expedições são grupos? Ou você tem a opção de fazer privativo com
casal ou família, ou mistura com criança, mistura com várias pessoas? Sim, eles sempre dão todas as opções possíveis, né? Você pode fazer sozinho, né? Você, esposo, esposa, ou filho, o seu grupo, e aí isso vai ter um custo, ou você pode misturar com outros grupos que vão estar tendo uma expedição parecida com a sua, né? Eu fiz uma expedição que foram 5 pessoas, eram 2 pessoas do meu grupo, né? Eu e mais uma pessoa, e outras 3 do grupo que eu encontrei por lá. E foi assim, simplesmente incrível, né? Graças a Deus deu tudo certo, todo mundo se bateu bem. Existe o risco de você não se dar com alguma pessoa e tudo, mas vocês estão lá para passear, né? Então não tem por que ter algum problema. Mas existem várias possibilidades, né? Tanto de você fazer privativo ou você fazer misturando com outras pessoas. Então já tem todos os passeios, ou você monta os passeios que você quer, ou dá para fazer alguma coisa mais personalizada, ou não vale a pena? O legal é realmente fazer o que eles sugerem. É assim, a sugestão deles já é fantástica, já contempla praticamente tudo que tem para ver, né? Se a pessoa ela tiver algum gosto pessoal, algo que ela queira fazer de diferente, geralmente no dia de fazer essa atividade eles dão essa opção sim, e no dia de fazer essa atividade você se separa do grupo. Eles têm esse jogo, essa capacidade de organização assim, que são várias pessoas diferentes levando, né? Vários guias diferentes, inclusive todas as atrações você vai com guia, né? Não existe a possibilidade de você ir dirigindo com carro próprio, nada disso. É sempre um 4x4 da própria empresa que vai levando, guia para todos os lugares. E aí, se você quiser fazer alguma atividade extra, algum passeio especial que você queira, sempre vai ter a possibilidade de você ir sozinho, né? Vai pagar o custo extra de ir só, e o grupo vai seguir outro caminho aquele dia. Inclusive aconteceu com a gente, né? A gente tinha feito todo o planejamento, a gente gostaria de fazer uma trilha diferente lá para ver o nascer do sol no alto de uma montanha. A gente conseguiu fazer, foi tudo tranquilo, a empresa incluiu, a gente pagou o que tinha extra para pagar, foi tudo certo. E como eu falei para vocês no começo, né, eu tive aí a oportunidade, né, eu digo que eu sou privilegiado porque como eu tinha amigos na região lá, eu consegui conhecer o Jalapão antes do mundo inteiro voltar os olhos para ele, né? E realmente assim, era uma experiência fantástica. Você estava num lugar completamente remoto, não pegava celular em lugar nenhum, você ficava hospedado na casa dos locais, né? Tinha toda aquela questão da comida local, tudo feito em forno a lenha, era realmente fantástico. Assim, eu fui novamente no ano passado, mas com aquele medo de ter perdido essa essência da região, né? De não ser mais dessa forma. Eu acabei me surpreendendo, que apesar deles terem melhorado a questão de hospedagem, hoje você já tem pousadas, já tem uma coisa, né, uma estrutura já formada, mas eles não perderam a essência deles, continua com aquela simplicidade. Você vai comer nos locais, ainda é fogão a lenha, aquela comida deliciosa, as pessoas são super sorridentes, né? Você tem comunidades quilombolas que dão suporte ali à região, que tem artesanato próprio. Então assim, a essência deles permaneceu, apesar do turismo ter crescido, apesar da estrutura ter melhorado. A gente vê que isso é possível, né? É possível ter um turismo assim sustentável, digamos assim, né? A região ela não perdeu nada do que eles tinham antes daquilo fazer sucesso. Hoje permanece e ainda faz com que seja um lugar encantador. E eu digo isso porque, apesar de ter visitado todos esses outros lugares que eu falei, Lençóis Maranhenses, né, outras regiões do Nordeste que também às vezes tem pouca procura e que são rústicas, digamos assim, um passeio mais roots, lá você tem isso no nível extremo, assim. Você, apesar de ter o recurso, é um lugar completamente inabitado, você está longe de qualquer tipo de civilização, você está em contato direto assim, com a natureza o tempo inteiro, 24 horas por dia. E isso a gente não está de jeito nenhum acostumado. Por mais que você more em um lugar mais central, né, um lugar mais no interior, você não tem essa experiência de estar completamente distante da civilização. Eu achei isso uma ideia bem interessante, né? Você consegue viver isso lá e foi maravilhoso, realmente maravilhoso. Aquela foto do céu estrelado e dos fervedouros, tem algumas que eu postei no Instagram, maripelomundo.blog. E quantos dias, o que é imperdível, quais são as suas dicas assim, mais pessoais para quem está planejando uma viagem? Inclusive, eu vou responder a pergunta, mas tomando o gancho aí do comentário da Mari, realmente o céu do Jalapão é algo que não existe em outro lugar. Eu sou apaixonado por observar estrelas, né? Eu gosto de astrofotografia. Para quem gosta
dessa prática, realmente lá é o lugar. Não tem um resíduo no céu, não tem nada de iluminação por ser um lugar completamente, né, distante, inóspito. Você consegue ver absolutamente tudo. E como ela perguntou, né, o Jalapão assim varia bastante de quanto tempo você tem disponível, do que você quer ver, se você quer um passeio mais tranquilo, mais condensado, mas eu acredito assim, para valer a pena é no mínimo 4 dias lá dentro, tá? Porque às vezes as pessoas querem também passar uns dias em Palmas, um ou outro dia para conhecer alguma coisa. Tem coisas também que são famosas lá da região, mas não são do Jalapão. Tem algumas cachoeiras que são bem típicas lá, Taquarussu, que são próximas a Palmas, eles incluem no passeio, mas não faz parte do Jalapão. Um outro local também que é imperdível, que não faz parte em tese do Jalapão, é a Lagoa do Japonês, que é um dos lugares assim mais fantásticos da região, que a água é completamente cristalina, tem grutas de pedra que você vê quando o sol bate, assim, aquela coisa realmente inacreditável. E ele não fica no complexo do Jalapão, tá? Nem a Lagoa do Japonês e nem o Canyon famoso também, que é o Canyon Sussuapara, ficam fora. Então, geralmente as pessoas vão primeiro nesse passeio conhecer esses dois lugares, porque eles ficam fora do complexo, né, do parque nacional em si. E dentro do parque aí a criatividade que impera, porque tem 50 milhões de fervedouros, né? Tem várias cachoeiras, tem a Cachoeira do Formiga, que é realmente um dos meus lugares favoritos de lá, que a água é cristalina, é tipo uma cachoeira que a água é movimentada. Para passar o dia inteiro entrando e saindo da água. Entrando e saindo da água, exatamente. Todos os passeios praticamente incluem água, então já vai preparado para isso, porque não vai ter nada. Tem um passeio que é o da Duna do pôr do sol, realmente é muito bonito, não tem água incluída e que vale a pena fazer. É por isso que eu falo que é sempre bom você ter essa retaguarda aí do pessoal da expedição, né, de uma organização turística, porque eles conseguem planejar para você não perder tempo, porque as coisas são distantes lá dentro, né? Às vezes é 10, 15 quilômetros para você chegar em um determinado passeio de estrada de chão, então isso leva tempo. Se você for para um lugar que fica a 10, 15 quilômetros, depois desse lugar você quiser ir para outro mais distante, você já perde aí um turno inteiro. Então eles sabem exatamente o que precisa ser feito no mesmo dia, o que dá para fazer num dia diferente. Às vezes precisa dormir em cidades diferentes, né? Lá dentro tem os vilarejos e por ser um passeio mais distante do vilarejo X, você já sai e já dorme no outro, por ser um destino mais próximo, entendeu? Assim, o céu é o limite para a quantidade de coisas que tem para fazer lá dentro. Tem gente que passa 10 dias e tem coisas para visitar todos os dias, mas eu acredito assim que a partir de 4, 5 dias é o suficiente para conhecer a essência, conhecer tudo que tem para ver assim de mais básico. E caso você goste, caso tenha outras coisas que queira ver, né, sempre dá para voltar. E de hospedagem, quais são as suas dicas assim do que você viu quando você estava escolhendo onde ficar? O que você achou que faria igual, melhor ou... Então, as hospedagens também são incluídas na expedição, né? Eles às vezes dão várias opções de hospedagem, mas assim, em Mateiros, eu tenho a recomendação da Cristal Dourado, né? O pessoal lá do Mateus, que é fantástico, vou até deixar o contato com a Mari depois. Eles têm a parte dos passeios e tem a parte da pousada. Vocês não têm noção como era maravilhoso o café da manhã dessa pousada, era incrível, a gente realmente comia muito bem, comidas locais, né? A esposa dele fazia cada bolo, cada tapioca, era realmente incrível. E a hospedagem em si, para o nível que a gente está acostumado em outros lugares, né? Eles não deixam nada a desejar estando no meio do nada, isso que é impressionante, né? Eles fizeram uma estrutura assim maravilhosa, inclusive a gente brincou com eles na época que eles estavam já construindo uma piscina, né? Não sei nem se vai ser a primeira piscina lá da região do Jalapão e que a gente iria para a inauguração. Estamos esperando aí ansiosamente a inauguração da piscina da Cristal Dourado para a gente poder ir. É a minha recomendação. Tem uma outra pousada que fica em Ponte Alta também, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas faz parte das principais expedições, porque se eu não me engano é a única pousada grande que tem na região. Então a maioria das pessoas acaba tendo que ficar nessa, né? As outras opções, para quem quer um passeio mais rústico, digamos assim, existe até a opção de você ficar hospedado na casa dos locais, né? Por Airbnb, às vezes até pelo Booking você consegue algumas opções de hospedagem diretamente com a pessoa que vai te hospedar na casa dela. A primeira vez que eu fui foi dessa forma. Eu fiquei hospedado na casa de uma senhora lá, que era quilombola e tudo, foi super legal também, uma experiência muito mais rústica, digamos assim, mas também bacana, né? Para quem gosta desse tipo de experiência, vale a pena também.
E uma pergunta para sedentários, assim, a gente vê que todo passeio assim mais de aventura natureza requer também uma caminhada, um esforço físico, né? E mesmo que a gente fale, é para todas as idades, às vezes tem idade que está mais idades até bem avançadas que estão muito mais em forma, ou pequenininhos que têm muito mais energia, né? Mas o que você acha que realmente, do que vocês passaram lá e tudo que vocês fizeram, qual é a tua recomendação? Olha, eu vou dizer que eu vou conquistar vocês até nessa questão do sedentarismo, entre aspas, porque eu não vou mentir para vocês, mas se eu disser que eu andei assim no máximo 500 metros para estar na estação, no passeio mais distante, deve ter sido isso. Eu digo que não foi talvez o mais custoso, né, em questão de atividade física, porque a gente fez a trilha na montanha, que essa realmente é um pouquinho mais moderada para avançada. E talvez uma pessoa que seja idosa, que tenha limitações, não dê para ir, porque realmente é subir uma montanha. Isso é mais difícil, né? Mas esse não é um passeio que geralmente está incluído nas expedições. Gente, vocês não têm noção. Eles param o carro a 100, 150 metros de onde o local de interesse está. Então, tipo assim, você anda muito mais de carro do que caminhando de fato, né? O seu passeio no Jalapão é todo feito de carro, é muito pouca caminhada, é muito mais nadar do que caminhar. Nossa, isso eu não sabia, porque, por exemplo, Fernando de Noronha, que você foi recentemente também, de uma praia para outra tem umas caminhadas. Sim. Fernando de Noronha é tipo assim, para quem tá preparado, tem preparo mesmo, subir em pedra, descer de pedra, caminhar, ir para lá e para cá. O Jalapão não tem isso. Todos os lugares que você vai no Jalapão é de carro. E todos os carros muito bem equipados, eles levam comida, levam bebida, confortáveis. Assim, eu não vou te dizer que né, o melhor dos mundos, porque você tá numa estrada de chão, andando às vezes 3, 4 horas de viagem, então não é aquela coisa, não é uma business class de uma empresa aérea, mas tipo assim, é o melhor dos mundos, porque você realmente precisa andar muito pouco, é um passeio para sedentários. Olha, não sabia, isso é legal, conquistou. E eu preciso assistir a novela, porque eu não sabia que tinha uma novela lá no Jalapão, acabei de descobrir. Pois é, eu também assim, eu não sou de assistir novela, não tenho hábito, né? Eu sou muito mais de série do que de novela, mas quando você vai lá, você acaba tendo que conhecer um pouco, né? Eles contam muito das coisas da novela, esse local foi cenário, esse local participou das filmagens, da abertura, então você acaba, né? Eles acabam relacionando porque virou um lugar mais famoso por causa disso. Se eu não me engano, a novela chama O Outro Lado do Paraíso. Tinha uma história de umas minas de esmeralda lá dentro e tal, era uma história até interessante quando eles contam, né? E acabou tendo como pano de fundo aquela região, e por isso acabou ficando muito famoso o Jalapão por causa disso. Porque foi a mesma coisa da Capadócia, né, que eu falei no outro, eu não sabia que tinha. Por que tá todo mundo indo pra Capadócia? Me explica. Então é a mesma coisa com o Jalapão. Pois é, acaba que por uma coisa simples, uma novela, às vezes um filme, uma série, o local, né, deslancha e vira um dos destinos mais procurados aí do Brasil. Não, que é maravilhoso, porque a gente gravou um podcast justamente falando de livros e viagens e os livros que inspiraram algumas viagens, né? Mas é bem pontual, cada um lê um livro. A novela, realmente um monte de gente vê aquela novela e aquele lugar, né, vira... Agora Emily em Paris, tudo, né? E dá vontade mesmo. Não é? Quando você vê determinado filme ou determinada série, lê um livro que tem um determinado local e você acaba ficando curioso, aquilo te motiva a fazer certas coisas naquele lugar que você não faria se você não tivesse lido. Eu pessoalmente sou fã do Dan Brown, então geralmente quando eu vou nos lugares que estão nos livros dele, eu quero ver os lugares que ele descreveu. Então já se torna também um gancho aí pro turismo, né? Eu acho isso bacana também. Ai, que legal, Winston. Foi ótimo saber todos esses detalhes do Jalapão. Te agradeço muito. Eu vou colocar no post várias fotos suas. Já coloquei no Instagram, mas vou colocar no blog também. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato. O contato que ele falou aqui também vou deixar disponível para quem quiser, quem estiver precisando. E em breve a gente fala de novo de um outro destino maravilhoso. Obrigada, Winston. Obrigado, Mário, pela oportunidade. Eu vou passar aí todas as figurinhas para você compartilhar com o pessoal de lá, de passeio, das empresas, tudo que eu fiz. E um pessoal bem bacana mesmo, eles são muito justos, não exploram turista, nada disso, podem ir com tranquilidade. E
eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima! E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!